Estamos prestes a virar mais uma página do calendário. 2014 vem aí. Feliz ano todo! São os nossos desejos a todos vocês que acompanham este nosso programa. E também o assunto do nosso tema livre de hoje. Em seguida, o Espiritismo responde: como administrar o corre-corre do final de ano. E no quadro O Espiritismo e Você, as conexões entre o Espiritismo e a história. Então, com vocês, a partir de agora, mais um Diálogo Espírita. Meus amigos do Diálogo Espírita, vamos falar sobre o Ano Novo, que é a data mais importante dessa época, juntamente com o Natal, evidentemente, mas já estamos agora muito próximos do Ano Novo. Comigo aqui, Marlene Venâncio Esperandil, Jaime Nunes, tudo bem com vocês? Prazer tê-los de volta conosco. Bem, meus irmãos, nós podemos fazer um comparativo de que o Ano Novo representa um novo capítulo na história da nossa vida, no livro que nós estamos escrevendo, né? Então nós temos aí depois, cada frase, cada palavra representa um mês, um dia, mas é importante que a gente escreva bem esse novo capítulo, né? Viramos a página do calendário e vamos escrever agora um ano novo construído com amor, com serviço de bem ao próximo e serviço de bem a nós mesmos também, né? E nessa situação, a gente perguntaria o que significa um ano novo feliz. Primeiro que não é só aquele dia, 1º de janeiro, né? Mas quais são os parâmetros que nós temos para avaliar, por exemplo, se 2013 foi um ano razoável, um ano bom, um ano menos ruim? Porque muitas vezes nós temos uma visão errada das coisas. A questão 922 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos qual é a medida de felicidade para o homem encarnado. E os Espíritos respondem que para a vida material é a posse do necessário, somente a posse do necessário. E para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então eu queria perguntar para vocês como é que dá para juntar esses dois interesses aí. Há a necessidade de cuidar da vida material e também da vida espiritual, é assim? Com certeza. A necessidade da vida material é uma realização até a nível emocional para a pessoa, para o chefe de família, para a mãe, a poder pagar uma boa escola para os filhos, poder adquirir alguma coisa que tem necessidade em casa. Só que a necessidade maior espiritual é de reavaliarmos as nossas conquistas a nível emocional e espiritual também. O que nós modificamos dentro de casa, como que nós estamos nos relacionando, o que melhorou no nosso relacionamento, o que nós temos planejado para a nossa vida futura. Isso é uma parte muito importante do nosso desenvolvimento para a felicidade do nosso ano. Muito bem. Jaime, a gente, no final do ano, a gente canta aquela musiquinha lá, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, né? Saúde realmente é uma coisa fundamental. Mas e esse dinheiro no bolso? A gente precisa de muito dinheiro no bolso? Não? Eu acho que não precisamos de tanto quanto corremos atrás, né, Wilson? Mas ele faz parte do nosso dia a dia, para a nossa sobrevivência, o nosso conforto e bem-estar. Mas com relação a dinheiro e saúde, nós não podemos trocar os seus valores. Você com saúde faz dinheiro, mas com dinheiro você não faz saúde. Então nós temos que cuidar muito bem desse corpo, para que ele ofereça as condições ideais para nós realizarmos as nossas tarefas e, consequentemente, através do nosso esforço, ter as nossas conquistas, sejam elas materiais ou a própria evolução espiritual, porque quanto mais preparado eu estiver, melhor também eu poderei servir nessa obra da criação. Agora, porque a gente não é hipócrita, né? Nós, espíritas, inclusive, todos nós gostamos de dinheiro, porque o dinheiro nos proporciona conforto material,
para os próprios cuidados da saúde, para a educação, para uma série de coisas. Mas, na verdade, isso aí poderia ser uma coisa que normalmente nós priorizamos a coisa errada. E é importante a gente frisar aqui o seguinte, que quando a gente fala em vida material, e os Espíritos falaram em a posse do necessário, a gente poderia tranquilamente incluir aí outras ilusões materiais, né? Então não estamos falando apenas em termos de posses concretas, ou dinheiro, recursos, aplicações financeiras, mas estamos falando em outras coisas que a gente programa o ano para correr atrás só atrás daquilo. Sucesso, fama, beleza. Nós falamos aí outro dia sobre estética, sobre o excesso de cirurgias plásticas e tal. Então tem gente que a meta principal de 2014 vai ser fazer uma cirurgia plástica. Nós deixamos bem claro em outro programa que não somos contra a certos cuidados nesse sentido, mas o problema é o exagero. Então, e a gente acaba com isso, de repente, relegando os valores espirituais, que são mais importantes, a segundo plano, você não acha? Não, com certeza. Infelizmente, mesmo em termos de família relacionada a filhos, os filhos não frequentam tanto quanto até na minha época, que a gente fala isso, né? E os jovens contestam, mas de frequentar uma religião, de ter uma religião, de acreditar que existe um Deus como recurso a todas as necessidades. Então, as famílias estão correndo tanto atrás do benefício material, de tudo isso que nós falamos agora, e está deixando o espiritual do lado. A criança não está tendo opção. Quando eles crescerem, eles escolhem. Quando eles crescerem, já é tarde demais, porque eles já criaram o próprio caminho, né? É verdade. Uma outra coisa que a gente tem que pensar aqui é o seguinte, nós não podemos ser ingênuos naquela empolgação de virada de ano, de festa, de confraternização com os nossos parentes, amigos e tudo, achar que o ano vai ser um mar de rosas, né? Fatalmente, isso é o termo aí, os espíritos não gostam de usar muito, mas praticamente impossível se passar 365 dias do ano sem enfrentar algum tipo de problema. A gente não sabe que tipo de problema vai enfrentar. Pode ser um probleminha de saúde, pode ser um problemão de saúde, pode ser um problema familiar, alguma coisa. Então a gente tem que estar preparado, né? A gente não pode se iludir de achar que tudo, aquela disposição, aquela emoção da virada de ano vai se perpetuar. A gente tem que estar preparado para os possíveis problemas que vão surgir, né? O nosso projeto é feito sempre com as coisas realizadas segundo o nosso desejo, mas às vezes eles se modificam e, como Deus é sábio, bondoso conosco, às vezes eles colocam empecilhos, barreiras, muros, contenções, que são doenças, problemas financeiros, desemprego, que vão nos fazer refletir. E em qualquer das situações, esse tempo é algo valioso, é um talento importante que Deus nos concede como oportunidade de evolução e de progresso, e que nós precisamos aprender a valorizá-lo e melhor aproveitá-lo também, né? Marlene, entre o otimismo, o realismo e o pessimismo, não vamos radicalizar no pessimismo e vamos tentar se equilibrar entre realismo e otimismo. Seria mais ou menos por aí a busca do equilíbrio, porque reforçando isso que o Jaime acabou de colocar também, né? Não adianta ser sonhador, achar que ser eternamente um otimista, porque as coisas nós vamos fatalmente ter problema. Então, eu acho que ter os pés no chão é importante, né? Com certeza. Né? Tanto que você colocou o realismo no meio do otimismo e do pessimismo. Então, tudo que acontece na nossa vida, seja em termos de provas, como o Jaime colocou bem, dificuldades, doenças, é nossa realidade. Agora, de que forma que eu vou enfrentar? Com otimismo ou com pessimismo? Dependendo da forma que eu vou enfrentar essa situação, eu vou ter proveito negativo ou positivo. Exatamente. Isso faz parte do nosso dia a dia. E o médium Francisco Cândido Xavier, ele dizia o seguinte: desconfiai quando tudo estiver muito calmo. Nós temos que estar sempre ameaçados por alguma coisa para estarmos acordados, né, Mariana? Quando esmola demais, o santo desconfia. E para o espírita, principalmente, acho que também o Emmanuel, que diz o seguinte, que se você ficar 7 anos
e não acontecer nada na tua vida, se não sair do lugar, se preocupe, porque você não está aproveitando bem essa reencarnação. Exatamente. É mais ou menos por aí. A gente tem aqui nas questões 920 e 921 do Livro dos Espíritos, vou ler só um pedacinho, diz o seguinte, ó, 920, pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dela, porém, de cada um, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. E para vocês comentarem a sequência, a 922. Concebe-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? E os espíritos responderam, o homem é quase sempre obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, há muitos males, ele se forrará e proporcionará a si mesmo a felicidade tão grande quanto comporta a sua existência grosseira. Então não adianta, meus irmãos, não adianta a gente pensar que isso aqui realmente é um paraíso, porque não é, né? A felicidade aqui é relativa. Ela é relativa e vai depender do quanto nós renovamos nossas atitudes. Se nós repetimos os comportamentos negativos, anos após anos, eu planejo todo um ano para melhorar, mas eu repito no dia a dia, rotineiramente, todos os comportamentos negativos em relação, socialmente falando, ou na família, eu não vou ter muito progresso. A felicidade também, ela não é um destino certo, né? Não é uma estação de chegada, é um caminho a seguir. Ela vem em função da maneira com que eu caminho, que eu ando, exercício diário de mudanças. Exatamente. Né? Agora, Jaime, uma das coisas básicas do aprendizado que a gente deve colocar no dia a dia, na minha opinião, né, é entender que também, que nem tudo que tem uma aparência desagradável é necessariamente ruim. Então tem um ditado popular que diz, há males que vêm para bem. Só Deus e os espíritos, nossos espíritos protetores, que estão lá, têm uma visão mais ampla das coisas, é que pode saber aquilo que é bom ou aquilo que é necessário. Às vezes aquela gripezinha chata, aquele probleminha, são situações que nós temos que enfrentar, né? Porque isso vai nos proporcionar o crescimento espiritual, quando não um reajuste de dívidas contraídas no passado. Você concorda nesse tipo de colocação? Exatamente. As dificuldades, elas são do cotidiano. Agora, a forma com que cada um as encara que é diferente. Isso vem também em função da vivência desse espírito, das experiências que ele já possui, porque o mesmo problema, às vezes, tem dimensões diferentes a cada um de nós. E a espiritualidade diz que aos fortes obriga-se a carregar pedras e aos fracos ajuda-se a carregar palha, para nós compreendermos exatamente como são encaradas essas diferenças. E a quem mais se der, mais lhe será cobrado, né? Então essa é uma colocação de Jesus no Evangelho que nos chama a atenção, que aquelas pessoas que estão tentando vencer as suas inferioridades, promover a sua reforma íntima, procurar trabalhar pelo bem coletivo, elas são testadas mais duramente. É evidente, né? A prova de um universitário ela é muito mais difícil do que alguém que está cursando a primeira série. Então quem está lá atrás, a cobrança é menor. Deus coloca também, Jesus, né, o peso conforme a capacidade de cada um, conforme cada um pode carregar. Então esses contratempos, essas lutas, frustrações, enfermidades são sinais de alerta, provas ou expiações para nos liberar de dívida e promover nos preparar para novas conquistas. E a vida da Terra, como falei há pouco, não é um parque de diversões. Nós não estamos aqui para comer, beber, fazer sexo e ficar curtindo a vida. Né? A gente tem um compromisso muito maior. Estamos aqui de passagem. Marlene, a Terra é um grande educandário, uma grande escola e uma fantástica, na minha opinião, uma fantástica oficina. É isso? Com certeza. Cada comportamento nosso, cada atitude, cada pessoa ao nosso lado nos ensina alguma coisa diferente. Basta a gente se ater. Nós evoluímos, nós crescemos, como você colocou. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, o que nós podemos fazer? Na evolução diária, o que nós podemos fazer por um irmão menos desprovido, né, mais desprovido de evolução, de crescimento, de aprendizado, de atitudes? O que nós podemos fazer no ano que nós planejamos
para poder colaborar também com esses nossos irmãos que têm ficado para trás. Ô Jaime, a gente está chegando aí pertinho do nosso limite de tempo aí, só para a gente dar um fecho. Essa situação de ter uma perspectiva realista da vida, né? E especialmente nós espíritas mais comprometidos com certos valores, com conhecimento de que nós já dispomos. Então, mas às vezes a pessoa não deve ficar esperando uma vida mansa, mas ela recebe bastante recurso. Também talvez seja um teste, né? Seja um teste para ver o que Deus está esperando que a gente faça com esses recursos, né? A vida é como o tempo. As próprias tempestades, elas trazem seu benefício, né? Esses ventos, eles renovam os ares, a chuva faz com que a terra, ao molhar, traga uma produção melhor. E para o espírito, essas tempestades também são uma forma de despertamento, propiciando a ele também uma reflexão maior e permitir com que ele tire proveito dessa situação e a própria experiência ensine também aqueles que caminham ao seu lado para ajudá-los, porque é a preocupação da nossa doutrina espírita, levar esses conhecimentos para que a gente não veja só o sofrimento, mas nós precisamos compreender as causas, as razões por que ele chega. Olha, para encerrar bem rapidinho, Jesus também afirmou o seguinte: a cada um segundo as suas obras, né? Então, vai depender esse ano, 2014, aí, né? Nós estamos já desde agora desejando para você que realmente seja feliz ano todo, por isso que eu falei lá no início, não feliz ano novo, que daí é só 1º de janeiro, feliz ano todo, é o que nós desejamos para vocês, mas depende do nosso livre-arbítrio, do nosso trabalho. Nós temos que conquistar, fazer por onde para chegar, para ter esse ano assim, né? Com certeza. Eu acho que tem um ótimo exemplo que eu gosto muito, porque nós temos que ser igual à água. Ela alcança o objetivo dela a qualquer custo. Ela vai chegar até o mar. E as tempestades, elas são úteis, elas lavam a atmosfera, elas limpam o ambiente. Só que nós não podemos nos comportar como troncos parados na enchente. Nós temos que encontrar caminhos. Muito bem. Então, ficamos por aqui com o nosso tema livre de hoje. Desejo ratificando, né, o desejo da equipe da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, do Diálogo Espírita, para que vocês todos tenham um 2014 muito feliz. Saibam eleger as suas metas, seus ideais. Pensem como espírito num corpo transitório e não como um corpo que eventualmente tem uma alma. Felicidades a todos, até a próxima. Feliz ano novo a todos. A todos um feliz ano novo também. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Meus amigos, esse é o quadro O Espiritismo Responde.
Vocês podem enviar perguntas, questões através do e-mail que aparece aí na tela de vocês, a respeito de qualquer dúvida que tenham, de qualquer dificuldade ou problema, pode nos enviar a questão que vamos pesquisar, vamos fazer o possível para responder da melhor maneira possível. Temos a questão hoje que na verdade é uma reflexão a respeito do final do ano e do início do ano, desse ano que vai se iniciar. É uma questão que eu acho que diz respeito a muita gente, inclusive a mim, que já me questionei há algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu me questionei a respeito desse tema. A pessoa diz assim: algo tem me feito refletir e me questionar muito e pensar que a maior parte das pessoas que converso diz a mesma coisa. Quando aproxima-se o final do ano, ou seja, já a partir do mês de outubro, novembro, percebemos que tudo toma um ritmo muito acelerado. O trânsito, as pessoas nas ruas que já não se olham devido à correria, nesse período ninguém respeita o direito ou espaço do outro. Até na casa da gente tudo é mais agitado, os ânimos tornam-se mais acirrados, as discussões aumentam, as crianças brigam mais, enfim. Gostaria de saber como que o Espiritismo pode nos ajudar, pode colaborar e esclarecer essa questão. Quais atitudes que nós podemos tomar para modificarmos e fazermos a diferença nesse ritmo? Como eu disse, eu me questionei muito alguns anos atrás, quando eu fui dar uma palestra, quando eu morava ainda em Santo André, a respeito desse tema. Por que tanta correria? E aí, refletindo bastante, eu cheguei à conclusão. Nós fazemos planos, o ano, no começo do ano, nós planejamos, eu vou ler tantos livros, eu vou mudar de emprego, eu vou conseguir mudar meu visual, vou conseguir estudar, nós planejamos uma porção de coisas e vai ficando para trás. Devido à correria do dia a dia, devido ao ritmo acelerado da sociedade, às necessidades materiais, a necessidade de se trabalhar cada vez mais, até mais tarde, não tendo tempo para a família, não tendo tempo para os filhos, tudo isso nos leva a deixar a segundo plano os objetivos que nós traçamos. Quando começa a chegar o final do ano, o que acontece? Todo mundo quer correr para fazer o que não deu tempo. E aí, os planos para o final do ano também são objetivos novos, não dá mais tempo de nada e cria-se essa alteração de ânimo, parece que o trânsito fica mais acelerado do que de costume, e juntas também com o verão, né, que o verão também deixa as pessoas mais agitadas, as pessoas mais cansadas, então as pessoas ficam mais apressadas, junta tudo. E aí a pessoa fica insatisfeita. Quando se aproxima o Natal, significa que está a uma semana do Ano Novo. Então o que acontece? Não dá mais tempo de fazer quase nada. E eu me frustro, eu me decepciono e eu vou em busca, das vezes, de alternativas rápidas, tanto que todo mundo deixa as partes materiais da casa para pintar, para reformar, tudo para o final do ano. Mas, meus irmãos, vamos refletir a respeito dos nossos objetivos que devemos traçar e cumpri-los, estabelecer metas, objetivos a curto, a médio, a longo prazo. Vamos estabelecer metas, vamos nos deter em cada meta. Eu vou cumprir tal meta em tal mês, eu vou cumprir tal meta em tal mês, eu vou ler 1, 2 livros nesse mês. Vamos estabelecer e cumprir uma a uma as metas no decorrer dos meses. Daí, quando chegar no final do ano, nós vamos estar mais satisfeitos. Talvez não vamos cumprir todos os objetivos, mas pelo menos vamos estar mais satisfeitos por termos cumprido. Mas o objetivo maior é com a família, a célula da sociedade. Vamos estabelecer tempo para os nossos filhos, tempo para o casal, para que não se crie essa desarmonia, principalmente dentro de casa, para que a gente possa também se voltar a Deus. E aí sim nós vamos estar cumprindo nossos objetivos pleno e total. Que tenham um feliz ano novo, que Deus nos abençoe e que ilumine os nossos caminhos. Até mais. Meus irmãos, meus amigos, o que tem a ver o Espiritismo com a história? Muito bem, a humanidade sem
história é como uma pessoa sem memória. Se alguém já falou isso aí, não é novidade nenhuma. A sistematização da doutrina espírita por Allan Kardec, que foi a reunião, a organização, a codificação, como nós denominamos, dos conhecimentos referentes às manifestações dos espíritos e às consequências morais destas manifestações, teve duas vertentes. Uma delas, o aspecto de revelação por parte dos espíritos. Foi uma iniciativa deles de trazer esses conhecimentos, ou muitos deles. E o restante é baseado em registros históricos da filosofia, das religiões, das ciências naturais, etc. Nós vemos aí, por exemplo, que a vida de Jesus ela está repleta de fatos históricos que nós precisamos estudar, que nós precisamos aprender sobre pessoas, sobre lugares, sobre objetos. Então, por exemplo, a gente lembra aqui o seguinte, o óbolo da viúva, né? Samaritanos, talentos, escribas, fariseus, os gentios, né? Paulo de Tarso foi o pregador dos gentios, as epístolas, Nazareno. O Livro dos Espíritos, também nós podemos confrontar a sua publicação em 1857 com a publicação do livro A Origem das Espécies por Charles Darwin 2 anos depois. Será que há alguma coincidência aí nesse fato histórico? É de se pensar, porque muito do que Charles Darwin traz, embora com um cunho materialista exclusivo, né, da matéria, da evolução dos corpos biológicos dos animais, né, tem a ver com o Espiritismo, porque o Espiritismo é preponderantemente evolucionista. É uma questão que a gente poderia colocar aqui. Outra questão é em relação à Inquisição. A Inquisição oficialmente entrou na Espanha em 1828. Foi o último país a abolir a Inquisição. 20 anos depois, nos Estados Unidos, nós temos em Hydesville os fenômenos dos raptos, as manifestações dos espíritos através das irmãs Fox. Teria também isso alguma relação? Se nós estudarmos o Egito Antigo, Índia, Roma, Grécia, Israel, nós vamos ver que tem também alguma relação com, por exemplo, a obra Exilados de Capela. Tem algo a ver em relação a essas civilizações antigas, o que elas trouxeram, o que elas nos proporcionaram, que tipo de seres que ocupavam os corpos dessas pessoas. As cruzadas, a Inquisição, como nós já falamos, o martírio de John Hus, que foi, segundo informações, uma das reencarnações anteriores de Allan Kardec, né? Galileu, Copérnico, Joana d'Arc, Buda, Confúcio, Lutero, Calvino. Quem foram essas pessoas? O que elas pensavam? O que eles fizeram? Né? Tudo isso tem uma relação muito grande, uma importância muito grande para o Espiritismo. Podemos também confrontar o Espiritismo com o Iluminismo, com o positivismo. Teria alguma relação com o socialismo, com o marxismo? Não se sabe, com a Revolução Francesa. Então, o que a gente coloca aqui é que quem estuda os fatos históricos, desde a história antiga, ela tem muito a ver com o Espiritismo. Nós precisamos compreender, saber um pouco de história, até para contextualizar os próprios ensinamentos colocados por Allan Kardec na obra da codificação, embora de lá para cá já tenha decorrido 160 e poucos anos. Então, meus irmãos, esse aspecto de a gente ver as ligações que o Espiritismo tem com outras ciências é fundamental, é muito importante que a gente relacione, porque o Espiritismo não é apenas uma religião, é também uma ciência e também uma filosofia que nos faz pensar o ser humano globalmente. Até a próxima, muito obrigado.